Primeiramente, a paz do Senhor para todos. Bem-vindo ao nosso canal EBD Jovens e Adultos. E agora estamos tratando da sexta aula, a aula que tem por tema Deus, o nosso provedor. Nesta lição desse quarto trimestre de 2016, vemos um exemplo da provisão de Deus na vida de um personagem por nome de Isaac. É este personagem que a lição centraliza-se. A lição enfoca muito a situação deste moço, deste homem de Deus por nome de Isaac, a qual a Bíblia fala que ele desceu para uma cidade por nome de Gerar, devido à sua tamanha fome, A fome foi tão grande que ele resolveu descer para Gerar, onde lá ele teve a intenção de pensar em melhoras, Ele desceu a Gerar, que fica ao Egito, mas não para participar do Egito em si. Porém, a intenção dele parecia ter sido uma melhor opção. Porém, ele precipitou-se nessa mudança de sair da onde Deus tinha lhe colocado para ir a Gerar em busca de alimentos por causa da fome. A gente pode até querer mudar de localidade, porque isso Deus não impede, Você querer mudar de uma localidade, mudar de um país para outro, mudar de um emprego para outro, e etc. Isso é normal. Agora vamos saber se a nossa mudança está de acordo com a vontade de Deus. Vamos saber se estamos fazendo isso com a direção de Deus, que é o mais importante. E foi o que faltou ali na vida de Isaac. Isaac foi ao Egito em busca de alimento, Desceu ali em Gerar, que se localiza no país chamado Egito, mas não foi a direção divina. Não foi Deus que estava ali com ele. Então, por conta disso, teve as suas consequências. Embora que ele era obediente, mas nessa hora, Isaac mudou de atitude. Mas Deus não deixou de ser com ele, porque no capítulo 26 de Gênesis, versículo de 1 a 6, Deus faz a mesma promessa que fez a seu pai Abraão, que disse que todas as sementes da terra se multiplicariam e todas as famílias da terra seriam benditas também em Isaac. A Bíblia fala semente, mas quando fala semente está falando de todos os seres humanos. Isso é, no contexto daquela época, ele estava dizendo que haveria um crescimento enorme, uma reprodução enorme das pessoas, não só das pessoas, mas das nações também. Como está dizendo aqui no versículo 4, na lição, está dizendo que multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei a tua semente todas essas terras, e tua semente serão benditas todas as nações da terra. Então, não foi só referente somente às nações, mas falou também todas as famílias, todas as terras serão benditas em Isaac, que seria, no caso, atuando como sucessor do seu pai, do seu pai Abraão. Mas indo mais à frente ainda, observe que a crise, como sempre existiu, até mesmo naquela época de Isaac já houve crise, mas também temos que entender que a crise também afetou os seus vizinhos ali em Gerar, onde Isaac havia descido. Está dizendo aqui que a crise, depois de ter ouvido a voz de Deus dizendo que não descesse ao Egito, qual foi a atitude que Isaac teve? Isaac se estabeleceu em Gerar. Ou seja,
ele foi obediente a ponto de não ir ao Egito, porém ficou em Gerar. Os homens daquele lugar se encantaram com a beleza de Rebeca e perguntaram a Isaac quem era ela. Aí veja o medo que bateu em Isaac. Isaac, com medo de dizer que Rebeca seria a sua amante, sua esposa, disse que era irmã dele. Isaac disse que era irmã dele. Ele mentiu, assim como Abraão também mentiu, negando que Sara seria sua esposa. Está lá no capítulo 26 de Gênesis, versículo 7. A atitude de Isaac foi semelhante à de seu pai, como confirma lá em Gênesis capítulo 12, versículo 13. Parece que a confiança que Isaac tinha em Deus falhou nesse momento. Isso nos mostra que somos humanos e somos imperfeitos. Como é de tendência já todo filho seguir o comportamento do pai, não é diferente entre Isaac e Abraão, né? Isaac, sendo filho de Abraão, seguiu o mesmo comportamento que o pai seguiu. Mentiu na hora que não deveria, que Deus nunca é a favor da mentira, né? Aí, por causa disso, perdeu a confiança com Deus. A confiança de Deus foi cortada, porque a mentira, onde tem mentira, Deus não está no meio. Então, quebrou aquela confiança que tinha com Deus por causa da mentira, né? Sabemos que estamos sempre sujeitos a errar. Na apostila diz que estamos sempre sujeitos a errar. Porém, nunca devemos esquecer de uma coisa. Um erro não pode ser usado como motivos para justificar outro erro. Como também um erro não pode servir de desculpa para dizer que é imperfeito. Não, imperfeito todos nós somos. Mas nunca dizer assim, errar é humano, errar é humano. Tudo bem, errar é humano, mas Deus não quer que o ser humano permaneça no erro. Porque se você errou uma vez, você não deve cometer aquele mesmo erro, não. Você tem que se esforçar para que não suceda novamente aquilo ali, para que aquele erro não se prolongue. E na medida que Isaac foi até Gerar e ali saciou a sua fome, foi beneficiado, houve invejas também dos seus vizinhos, como sempre acontece onde moramos. Quando um cristão começa a prosperar, há sempre alguém de lado, do nosso lado, na nossa direita, na nossa esquerda, que sempre quer ser contra, sempre quer botar tropeços para que a sua bênção seja desfeita. Ou seja, não se satisfaz com aquilo que você recebe, como também aconteceu com Isaac e muitos outros servos de Deus, né? Que quando alcançaram alguma vitória, alcançaram alguma bênção, o povo começou a botar o pé, começou a criar pedras de tropeços. A gente sabe que o coração com saúde é a vida da carne. Está escrito lá em Provérbios 14, capítulo 14, versículo 30. Porém, a gente sabe que a inveja é a podridão dos ossos. E uma pessoa que se deixa ser levada pela inveja também anda em maldade, porque o seu coração está cada vez mais maquinando mal. Aquele que anda em inveja está sempre maquinando o mal do seu próximo. Ele nunca quer o bem do seu próximo. Foi o que aconteceu com aqueles vizinhos ali em Gerar. Os vizinhos, quando viu que Isaac havia semeado ali e as sementes de Isaac estavam sendo frutificadas, estava sendo germinada, estava dando produção, ficaram com invejas quando viram o esforço que Isaac teve naquele lugar.
para concluirmos esta lição, também devemos falar que Isaac também cavou poço em tempo de crise. E o cavar poço na vida espiritual significa o quê? Orar, buscar bastante a face do Senhor, que é exatamente nesse momento que mais necessitamos de oração, né? Então Isaac cavou o poço. A Bíblia diz que Isaac usa os poços de Abraão, do seu próprio pai, e também cavou um poço por nome de Ezeque. Poço de Ezeque. Por que ele botou esse nome? Poço de Ezeque. Ele chamou o nome de Poço de Ezeque por ter sido feito, por ter acontecido ali contendas. Por haver contendas naquele lugar. Então, por isso que Abraão, melhor dizer, Isaac, botou o nome de Poço de Ezeque, que significa contenda. Mas o fato de Isaac ter cavado aqueles poços não significa dizer que somente aqueles poços estaria garantido da escassez que Isaac estava passando, né? Porque cavar o poço é uma coisa, e outra coisa é jorrar a água, né? Porque a água, nem sabemos que se cavarmos o poço e não tivermos de onde buscar a água, o poço vai ficar inutilizável, vai ficar inútil. Mas teria que ter a água. E de onde veio aquela água? Aí está uma boa pergunta. Aquela água foi Deus, pela misericórdia e pela obediência que Isaac teve a ele. Deus, por misericórdia, encheu aquele poço, mandou a água necessária para aquele poço, porque a água faz parte também daquilo que Deus, Ele derrama em nossas vidas. A água é símbolo também do Espírito Santo na vida de uma pessoa, porque se nós não tivermos o Espírito Santo, estamos mortos espiritualmente, assim também como o nosso corpo. Se nosso corpo não tomar a água, se nós não colocarmos água em nosso corpo ele perde o equilíbrio da saúde, perde a saúde e pode também levar até a morte se não tomarmos nenhum tipo de água, nenhum líquido. Porque o nosso corpo ele tem uma porcentagem muito alta em relação a líquido, em relação à água. Então, a água é de extrema importância para todos nós, assim também como aquela água foi muito importante para que Isaac construísse aquele poço, cavasse aquele poço para se apoderar e se livrar da crise que estava afetando aquele ambiente. Mas sabemos que Abimeleque ficou impressionado com aquelas atitudes que Abraão, que Isaac havia tomado. O que mais nos interessa é que as atitudes de Isaac demonstraram o seu temperamento, né? Manso, né? Andava em mansidão, que é uma das qualidades do fruto do Espírito. Mas para ser manso é ser controlado e guiado pelo Espírito Santo. Isaac não desistiu em momento nenhum de cavar esses poços. Então aqui nós estamos encerrando esta pequena síntese
da lição, porque não é o conteúdo propriamente dito, não é? Porque a aula será desenvolvida em próprias escolas dominicais, na sua própria classe, onde você costuma aprender, mas aqui é só um resumo do que a lição quer tratar conosco. Agradeço a todos a oportunidade e que Deus continue nos abençoando.